Glória a Deus. Os irmãos, por favor, tomem os vossos lugares. Glória a Deus. Estava tão bom, irmãos. Glória ao nome de Jesus. O necessário só dá para você. Você precisa mais do que o necessário. Salvo se for como aquele homem lá de Provérbios, que não podia ter nem muito e nem pouco. Mas se você tiver equilíbrio, fica tranquilo. Deixa Deus mandar. Só não viva somente para você. Amém? Queridos irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Ela decorre de um texto que nós olhamos numa quarta-feira destas. E eu quero novamente ler esse texto junto com os irmãos e empreender uma meditação segundo a graça do Senhor. Eu coloquei como título nesta mensagem: Onde está a minha carroça? Onde está a minha carroça? Não dá risada não, hein? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 7. Do livro de Números, a partir do versículo 1. Números, capítulo 7, do versículo 1 em diante. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Amém. Meus queridos irmãos, esse capítulo 7 de Números nos leva ao livro do Êxodo. Depois de 430 anos de escravidão no Egito, o povo de Deus clamava por libertação. E a Bíblia diz que o Senhor viu as suas aflições, e o Senhor ouviu
os seus clamores por causa dos seus feitores, dos seus exatores, daqueles que os pressionavam, e por causa do sofrimento daquele povo, Deus desceu para livrá-los das mãos dos egípcios e para subi-los, fazê-los subir daquela terra da escravidão para uma terra boa, uma terra ampla, a terra que manava leite e mel. No desenvolvimento do seu plano, nós conhecemos a história. Nasceu Moisés, que foi preservado em vida de uma maneira maravilhosa. Mas quando Moisés estava com 40 anos de idade, Moisés se envolveu em uma briga. E aí, Moisés teve que se matricular na escola de mansidão de Deus. Escola de mansidão de Deus. E foram 40 anos de estudo nessa escola para que ele aprendesse a ser manso. Mas ele aprendeu a ser manso nesses 40 anos. Para quem aos 40 entrava em uma briga, aos 80, a Bíblia diz em Números capítulo 12 e versículo 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Atualmente, irmãos, tem muitas pessoas que já são salvos, mas que estão matriculados nessa escola de mansidão. O que é difícil é que essa escola de mansidão, ela fica atrás do deserto. É uma caminhada muito longa para chegar lá, e uma caminhada muito longa também para sair de lá. E o pior é que cada vez que é reprovado, tem que voltar para o jardim 1. Não é para o pré-primário. Antes do pré-primário tem o kinder. Não é isso? 1. Jardim 1. Eu fico com dó. Cada vez que eu vejo uma pessoa que voltou para o jardim 1, eu falo, ai meu Deus, se eu pudesse eu ajudaria para ele não começar tudo de novo. Então, meus amados irmãos, depois desses 40 anos aprendendo mansidão, novamente Deus chamou Moisés, e usando Moisés e Arão, o próprio Deus, com mão forte, com braço estendido e com grandes sinais e maravilhas, Deus libertou o seu povo, trasladando o seu povo para a terra prometida. Meus queridos irmãos, não há nada que possa impedir que Deus coloque um ponto final em qualquer tipo de escravidão de uma pessoa, de uma família ou de uma nação. Eu tenho autoridade do Espírito Santo para dizer que não importa do que você se tornou escravo, e nem como se tornou escravo, e nem por quanto tempo está nessa escravidão. Eu estou pregando esta palavra na unção do Espírito Santo, porque esta palavra é enviada para quebrar o jugo da escravidão.
Isaías capítulo 10, versículo 17 diz: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Este é o dia que o Senhor marcou para que esta escravidão seja destruída, para que o jugo seja quebrado. Vamos, irmãos, entender a cronologia dos acontecimentos. Após a última praga, os israelitas saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho e seguiram pelo deserto. E 3 meses depois, eles chegaram ao pé do Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com eles. Ali no Monte Sinai, Deus deu a eles leis, principalmente os 10 mandamentos e outras leis, contendo os princípios que eles deveriam seguir. E eles ficaram, meus amados irmãos, naquela localidade por 1 ano, aprendendo a viver em liberdade. Eles recebiam as leis, recebiam instruções de Deus, e paralelamente o tabernáculo, a chamada tenda do encontro, estava sendo construída. Esse foi, irmãos, um tempo que Deus reservou para eles, um tempo de transformação, porque eles não seriam mais uma multidão de escravos que saíram do Egito. Agora, eles eram uma nação santa, um povo adquirido por Deus, um povo separado por Deus. E era preciso uma transformação na forma de pensar, porque eles eram filhos de escravos, netos de escravos, bisnetos de escravos. Todo mundo que eles pensassem na vida deles havia sido escravos. E eles precisavam agora pensar de forma diferente, e também Deus queria estabelecer entre eles uma organização social, política e econômica, porque, meus amados irmãos, de escravos eles seriam fazendeiros, seriam comerciantes, seriam mineradores, seriam exportadores. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 19 e versículo 15 que o propósito de Deus era que eles fossem um povo especial dentre todos os povos da terra. Então Deus disse: se vocês diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, eles já estavam quase prontos para entrar na terra prometida. Não fora um probleminha que aconteceu depois e que retardou a entrada deles na terra prometida por 40 longos anos. E a maior parte deles morreram no deserto, sem entrar na terra prometida. E o problema foi um problema duplo: incredulidade
misturado com murmuração. Incredulidade, irmãos, e murmuração é uma mistura explosiva. É como radiação, porque não atinge somente aquele, atinge também os que estão no entorno. E então, meus amados irmãos, de qualquer maneira, neste momento, eles estavam quase prontos para prosseguir a viagem. Porém, ainda não havia passado pelo estágio da murmuração. Mas haviam algumas coisas que precisavam ser primeiramente realizadas, principalmente a preparação para transportar o tabernáculo. Porque até então eles viajaram 3 meses, mas agora sim é que o tabernáculo foi construído. E a parte mais importante da viagem dizia respeito ao transporte do tabernáculo com os seus equipamentos e com seus utensílios. Como nós sabemos, Deus estava presente com eles durante aquela jornada. Eles estacionavam em um determinado lugar, montavam as suas cabanas, e quando a nuvem saía, eles levantavam acampamento e seguia a nuvem até que a nuvem novamente parasse. Era Deus, o próprio Deus, que os dirigia. E meus amados irmãos, desmontar o tabernáculo e carregar o tabernáculo era uma tarefa muito delicada. Qualquer erro poderia custar a vida de alguém e ser fatal, como aconteceu quando Davi resolveu levar a arca que estava na posse dos filisteus e colocou a arca em um carro novo. E quando a arca estava sendo levada, os bois tropeçaram e um rapaz pôs a mão na arca e ele foi fulminado imediatamente. Então, irmãos, era uma tarefa muito delicada e as pessoas ainda não sabiam como poderiam carregar a arca, a mesa da propiciação e todos aqueles utensílios que ficavam em um lugar santíssimo, um lugar sagrado. Então, o próprio Deus deu as instruções como o tabernáculo podia ser desmontado, como ele podia ser levado, como aqueles utensílios podiam ser acondicionados e transportados. O versículo número 1 do capítulo 7 de Números nos diz que quando Moisés acabou de armar, de montar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios, também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Conforme nós vamos para baixo, para o versículo 4, diz: e falou o Senhor a Moisés, dizendo. Nós já podemos extrair daqui uma preciosa lição, porque o nosso texto está dizendo que o Senhor falou com Moisés, depois que ele terminou de construir, de montar o tabernáculo, colocar todos os seus equipamentos, os seus utensílios, ungí-lo e santificá-lo.
A lição que nós tiramos aqui, irmãos, é que Deus somente falará conosco após a conclusão de algum trabalho, de alguma tarefa que Ele nos incumbiu de fazê-lo. Então, nós só conseguiremos ouvir Deus falar após a conclusão do nosso trabalho. Às vezes nós não terminamos o que Deus determinou, uma tarefa que Deus determinou para nós, e já queremos ouvir Deus falar alguma outra coisa nova. É preciso terminar o que começou para que você possa receber uma nova tarefa da parte de Deus. A data, irmãos, em que Moisés realizou tudo isso está em Êxodo capítulo 40, versículos 16 e 17. A Bíblia diz que Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado, e assim no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada e houve uma grande festa, uma dedicação incrível, digna da presença de Deus. E os príncipes e chefes de cada tribo trouxeram as suas ofertas. Capítulo 7, versículo 2, diz: então os líderes de Israel, os chefes das famílias que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Nós podemos tirar daqui uma segunda lição. Os líderes devem dar o exemplo para a congregação. Os pais devem dar o exemplo em casa. O pai e a mãe são os exemplos. O pai e a mãe devem ter a condição de falar para o filho: olhe para mim. Como disse Pedro e João para aquele rapaz: olhe para nós e faça como eu faço. Não é faça como eu mando, é faça como eu faço. E meus queridos irmãos, quando nós lemos os versículos, esse é um capítulo extenso, tem 89 versículos, nós vamos verificar que nos 12 dias seguintes, as 12 tribos trouxeram as suas ofertas. Mas hoje nós vamos ficar só no primeiro dia, nessas primeiras ofertas. 6 carros, ou 6 carroças cobertas e 12 bois. Essa foi uma oferta espontânea por parte dos príncipes. Quando Moisés começou a construir a tenda do encontro, ele fez um apelo para que as pessoas trouxessem as suas ofertas. Porém, aqui Moisés não fez nenhum apelo. Eles próprios se sensibilizaram e trouxeram as suas ofertas para que os levitas pudessem transportar o tabernáculo de uma maneira mais fácil. E essa voluntariedade agradou ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que Moisés de imediato não aceitou essas ofertas. Porém, Números capítulo 7, versículo 4, diz que o Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro, entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Números capítulo 7, versículo 6. Então Moisés recebeu as carroças e os bois
e os entregou aos levitas. A tribo, irmãos dos levitas, ela era formada por 3 famílias dos descendentes de Levi. Números capítulo 3, versículo 17, nos diz que Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Essas 3 famílias eram famílias sacerdotais, e elas tinham a responsabilidade de desmontar o tabernáculo e transportar o tabernáculo e novamente montar o tabernáculo cada vez que o povo viajava ou caminhava de um lugar para outro. E eles fizeram isso muitas vezes durante os 40 anos no deserto. Então, irmãos, essas 6 carroças cobertas e os 12 bois foram distribuídos aos levitas de acordo com o serviço que cada família realizava. O versículo 7 nos mostra como começou a ser feita essa distribuição. Moisés deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E qual era, irmãos, o serviço dos gersonitas? Números capítulo 4, versículo 24 em diante, nos diz que o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar, 2 pontos. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura exterior de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Versículo 26, farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar com a cortina de entrada, com as cordas e com todos os seus utensílios usados no seu serviço. Eram coisas pesadas, eram coisas volumosas. Deus já sabia o trabalho que eles teriam para carregar esses objetos. E agora era o momento de Deus dar a eles as condições para que esse trabalho fosse devidamente realizado. Porque quando Deus nos encarrega ou nos comissiona para realizar algo, Ele mesmo, Deus, providencia que nós tenhamos todas as condições espirituais, psicológicas, financeiras, materiais, físicas. Então, para realizar esse trabalho, Deus destinou a eles 2 carroças e 4 bois. A segunda família, irmãos, era a família dos filhos de Merari, os meraritas. E qual era o trabalho deles e o que eles receberam? Números capítulo 7, versículo 8. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Como acredito que todos nós já observamos, os meraritas receberam o dobro de carroças e de bois que receberam os gersonitas. Nós podemos achar que não seria justo eles ganharem o dobro da quantidade de carroças e de bois. Mas vamos olhar qual era o trabalho dos meraritas em Números capítulo 4 e versículo 31. Esta
é a responsabilidade deles no serviço que realizavam na tenda do encontro. Carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas barras, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, com suas bases, suas estacas e suas cordas, todos os seus utensílios e tudo o que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Agora, meus amados irmãos, vem a nossa grande surpresa em Números capítulo 7 e versículo 9, onde diz: mas aos coatitas Moisés não deu nada, porque eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Para estes, aos coatitas, Moisés não deu nada. Se a minha matemática lá de Teodoro Sampaio não falha, se haviam 6 carroças e 12 bois, o natural é que cada família levita, e eram 3 famílias, cada uma deveria ter recebido 2 carroças e 4 bois. Mas aos filhos de Coate, nada se lhes foi dado. Eles poderiam ter dito: onde estão as nossas carroças? Porque todo mundo recebeu carroças, recebeu bois, e nós nada. Mas como nós já vimos, e já é uma repetição de Números capítulo 4 e versículo 4, o serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Então, irmãos, quando o tabernáculo era desmontado, para que eles pudessem empreender mais uma caminhada no deserto, eles carregavam as coisas sagradas que estão registradas nos versículos 5 a 15. Eu vou resumir: o véu protetor, a arca da aliança, a mesa da presença, os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, os pães da presença, o candelabro usado para iluminação e as suas candeias, as tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os seus jarros necessários para alimentá-la de óleo, e todos os demais utensílios usados na ministração do altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão com as suas coberturas e tudo mais. Na realidade, irmãos, era muita coisa para carregar, e algumas delas eram bem pesadas, porque eram de ouro, eram de prata e eram de bronze. Porém, elas eram coisas santíssimas, e elas somente poderiam ser carregadas sobre os ombros dos levitas. Eram coisas que nunca podiam ser carregadas em uma carroça. Vamos aprender hoje, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, que nós não precisamos reclamar, porque outro ou outros têm carroças e bois e nós não. Porque Deus, da sua sabedoria, onisciência, Ele vai nos abençoar com todo o suprimento
que nós necessitarmos, exatamente para nós realizarmos tudo quanto Ele designou, tudo quanto Ele projetou, para que nós o façamos, seja na vida, seja em um determinado momento da vida. Se porventura você sente que o fardo que você carrega é mais pesado do que o fardo dos outros, tenha a plena certeza de que no momento certo você receberá de Deus os equipamentos necessários ou a força necessária diretamente do Senhor Deus. Nós aqui nesta igreja, nós somos testemunhas que Deus tem enviado para esta igreja todos os recursos necessários para os vários projetos que Deus nos tem dado. Ele tem enviado evangelistas, Ele tem enviado pregadores, Ele tem enviado mestres, Ele tem enviado ajudantes, Ele tem enviado voluntários, Ele tem enviado operadores de câmeras, fotógrafos, pessoal de mídia, pessoal de redes sociais, editores, músicos, líderes de adoração, equipamentos. Obviamente, eles não vieram automática e imediatamente, mas estão chegando de acordo com o plano e o projeto de Deus. Nem antes e nem depois, porque as coisas de Deus acontecem naquilo que é chamado nas Escrituras de plenitude dos tempos. Nem um segundo antes e nem um segundo depois, no tempo certo de Deus. Mas chega, aleluia, chega, e o Senhor nos tem dotado de paciência, não tem? O Senhor nos tem dotado de perseverança, o Senhor nos tem dotado de resiliência, e pelo seu próprio poder, assim como Deus despertou os corações daqueles príncipes para que se movessem em seus corações e levassem aquelas carroças e aqueles bois para serem usados no transporte do tabernáculo. Deus tem enviado um a um desses trabalhadores para esta igreja. Agora, meus amados irmãos, é interessante a gente ressaltar, e eu sugiro que os irmãos ouçam a mensagem sobre esse texto da outra quarta-feira. Nós observamos algo impressionante. As carroças e os bois não foram distribuídos aleatoriamente, mas foram distribuídos exatamente de acordo com o serviço de cada um deles. A família de Gerson, como nós vimos, recebeu 2 carros cobertos com 2 bois cada. A família de Merari, que carregava coisas mais pesadas, as bases, colunas, tábuas, eles receberam 4 carros e os seus bois. E a família de Coate, irmãos, carregava a arca da aliança, carregava a mesa do propiciatório e outros equipamentos e utensílios sagrados, e pela santidade dessas coisas, eles as carregavam nos seus ombros. Então eles não receberam nem carros, nem bois. Mas ninguém teve o privilégio de carregar aquelas coisas sagradas, a não ser aquela família
dos coatitas. Sequer as pessoas podiam colocar os olhos, ver aquelas coisas sagradas e nem tocá-las. Eu gostaria de perguntar: o que você faz quando todos os outros pegam as suas carroças e você fica na chuva ou fica no frio sem nada? Antigamente não tinha Uber e táxi era muito escasso e a gente tinha que ficar tomando chuva e passando frio no ponto de ônibus. Quem sabe, alguns dos que estão aqui já passaram por isso. Às vezes a gente pergunta: por que ele está dirigindo esse carrão novo, enquanto eu com essa lata velha que mal chega na igreja? Ou porque esse meu primo, que não honra a Deus, tem esse big apartamento, enquanto eu moro nesse apartamento pequeno, nessa casinha cheia de baratas e de ratos? Meus queridos irmãos, cada um tem o seu estágio. O estágio do não tenho nada. Onde está a minha carroça? Isso acontece profissionalmente, isso acontece no amor, nos negócios, na família, enfim, nas mais variadas áreas da vida. Não são poucas as vezes que nós perguntamos: onde está a minha carroça? Porque esse outro tem tantas carroças e tantos bois, e eu não tenho sequer uma carroça e um boi. Esse estágio, irmãos, do não tenho nada, onde está a minha carroça? Quando todos já receberam as suas carroças, quando todos já casaram e têm os seus filhos, e eu vou ficar aqui solteirão? Eu vou ficar aqui solteirona? Porque os outros já têm. Meus queridos irmãos, esse estágio, esse momento, é um momento muito difícil, é um momento de frustração, é um momento doloroso. No entanto, o Senhor Jesus tem planos para nós. O Senhor Jesus tem planos para você. Pode ser que hoje o seu peso é muito alto, é muito pesado, e o retorno é pouco. Pode ser que hoje você planta muito e colhe pouco. Mas eu quero lhe dizer: o Senhor Jesus tem planos para você. Agora, irmãos, aqueles e aquelas que estão carregando com paciência a sua cruz, que estão carregando as coisas sagradas, na maioria das vezes, eles não são vistos, eles não são lembrados pelas pessoas que estão ao seu redor. Eles mal são cumprimentados. Porém, a Bíblia diz que aqueles que se ocupam com paciência pelas coisas sagradas, aqueles que levam com responsabilidade o que Deus tem para as suas vidas neste momento presente, a Bíblia diz que eles são lembrados pelo Senhor
eles são notados, eles são observados e os seus nomes estão gravados nas palmas das mãos de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz que o Senhor ouve essas pessoas com atenção, e que há um livro como um memorial na presença do Senhor, acerca dos que temem ao Senhor e honram o seu nome, executando as suas ordens. Pode ser que hoje você faz e não é reconhecido no seu trabalho, não é reconhecido por sua família, não é reconhecido nem mesmo em sua igreja. Mas o Espírito Santo está nos dizendo hoje que as recompensas do Senhor estão chegando de lugares diferentes, de pacotes diferentes, de formas diferentes. Pode ser que hoje termine este culto e todo mundo pegue as suas carroças e você fica sem nada. E você tem que sair no frio ou na chuva. Enquanto, irmãos, eu preparava esta mensagem, Deus me fez lembrar de períodos de escassez na minha vida. E esses períodos de escassez na minha vida passaram na minha mente como um filme. Eu me lembrei quando eu comecei a tocar na banda da igreja. Eu tinha por volta de 7 anos e eu não tinha sapato. E eu tenho uma fotografia, eu tocava clarinete, eu tenho uma fotografia de um batismo lá na igreja, e graças a Deus que, apesar da dificuldade de fotos naquela época, eu tenho essa foto, e eu estava calçado naquela oportunidade com um chinelo havaiana na festa. Eu quero louvar ao Senhor por ter tido o privilégio de passar por esse estágio do não tenho nada, não tenho carroça. Os outros têm sapato bonito e eu não tenho. Eu quero louvar a Deus por isso. Eu fui, meus amados irmãos, titular de um cartório. Eu tinha 21 anos de idade, mas era um cartório numa cidade muito pequena. E eu estava no 2º ano de direito. E naquele cartório, em um ano, eu fiz 29 registros de nascimentos, um casamento e 0 óbito. Não nascia ninguém lá e não morria ninguém. E como eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que escolher entre comer um ovo no bar da rodoviária ou pagar a minha passagem de ônibus e ir para a cidade onde estudava. Eu quero louvar ao Senhor por isso e pelas vezes que eu subi uma estrada íngreme da minha casa, que ficava numa vila, para chegar na rodoviária. Eu nunca vi uma subida, eu acho que era o Monte Sinai. Eu acho que era o Monte Sinai. Eu nunca vi. Eu chegava lá, porque já saía de casa perto do horário do ônibus sair, e eu tinha que subir aquela subida numa velocidade considerável. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio de passar pelo estágio do não tenho nada. Onde está a minha carroça? Onde está a minha carroça? Os coatitas não receberam nenhuma carroça, mas a eles foi confiado o cuidado
para levar as coisas sagradas. Eram coisas que não podiam ser vistas nem mesmo por sacerdotes. Só o sumo sacerdote entrava naquela repartição chamada lugar santíssimo ou santo dos santos. O que o Espírito Santo está nos dizendo, irmãos, é que nós não devemos ficar impressionados ao ver a riqueza daqueles que nos rodeiam. A Bíblia fala de Penina, é uma mulher, personagem do Antigo Testamento, e fala também de Ana. Ana não tinha filhos, era estéril. De ano em ano ela ia ao templo e voltava, e não acontecia nada. Ela ia no ano seguinte, voltava, ela estava no estágio não tenho nada. Mas essa condição a levou à presença de Deus, e ela orou, derramando a sua alma diante de Deus, e ela recebeu uma palavra de Deus, e no ano seguinte ela já estava com um bebê no colo, um menino que tornou-se o grande profeta Samuel. A Bíblia fala também de Ruth. Ruth perdeu tudo, perdeu o marido, ficou viúva. Ela chegou ao estágio do não tenho nada, e ela deixou a sua terra natal de Moabe e veio para Belém com a sua sogra. E ela foi trabalhar em um campo, recolhendo as espigas que as pessoas deixavam para os pobres. Ela não estava trabalhando de ceifeira ou de colhedora, ela estava recolhendo o resto que ficava para os pobres. Porém, foi exatamente nesse lugar onde as bênçãos de Deus a aguardavam. E ela se casou com um fazendeiro, e ela teve filhos. E meus queridos irmãos, o neto dela foi o rei Davi, e o nome dessa mulher está na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Eu quero concluir dizendo: não deixe que o seu coração fique doente, porque hoje você não tem nenhuma carroça, porque hoje você não recebeu nem carroça e nem boi, e os outros têm. Tão somente espere em Deus, confie em Deus. Deus está no controle. Confie no amor insondável de Deus, porque amor de Deus, poder de Deus, sabedoria de Deus vai te alcançar. Você está apenas no estágio probatório, mas as recompensas de Deus vão chegar de lugares diferentes, de pacotes diferentes. O que você não pode é ser reprovado ou reprovada no estágio probatório. Glória a Deus. Os coatitas carregavam nos ombros coisas que pertenciam aos santos dos santos. E essas coisas estavam embaladas. Depois os irmãos podem ler esse capítulo. Esses equipamentos, eles eram previamente acondicionados e cobertos de maneira tal que ninguém podia ver esses equipamentos. Meus queridos irmãos, sem dúvida, Deus já chamou pessoas para cuidar de carroças, e ele se sai bem.
Deus chamou pessoas para cuidar de bois e eles se saem bem. Mas você que ainda não tem a sua carroça e os seus bois, cuide das coisas sagradas com dedicação total. Aleluia. Leve no seu ombro o que Deus lhe deu e leve com alegria, porque o tempo da recompensa está chegando. O tempo da recompensa está chegando. Deus vai lhe dar as carroças necessárias e os bois necessários para levar a carga que Ele lhe der para aquele tempo. Porém, hoje, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz que não veio sobre vós tentação, dificuldade, necessidade, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o suporte para que a possais suportar. Eu quero finalizar dizendo: Deus vai lhe dar as carroças e os bois que você precisa para o tempo da carga que você tiver que transportar. Agora, enquanto isso, Deus está lhe dando força, Deus está lhe dando disposição mental, Deus está lhe dando saúde, e você vai chegar lá para a glória de Deus. Levante a sua mão e diga amém comigo. Ó Senhor, eu procurei ser o mais fiel possível, dentro das minhas limitações, para entregar esta palavra que vem do teu coração para os nossos corações. Uma palavra que cura, que transforma, um divisor de águas, um ponto de atenção e também um ponto de virada. Um ponto de virada na vida de muitos irmãos e na vida de muitas irmãs. Ó Espírito Santo, eu te peço, protege esta palavra, abençoa esta palavra, prospera esta palavra em cada coração até aquele dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.